e que são muito importantes. Inclusive, esta semana foi realizada mais uma reunião, talvez a primeira reunião com governadores aqui dessa região do Mato Piba. E foi realizada em Teresina. O que é o Mato Piba? É uma grande região, a última fronteira agrícola do Brasil, que compreende os estados Tocantins, Maranhão, Bahia e Piauí. O Piauí é o que tem menor território, tem só 18% nesse território. O Maranhão tem uma grande área, é muito representativa a participação do Maranhão no Mato Piba. E aí o governador Flávio Dino foi recebido pelo governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, e eles discutiram muitos assuntos. Inclusive ficou definido, dentre as resoluções desse encontro, a construção de várias pontes ligando os dois estados, e aí os recursos vêm do governo federal, porque esse é um projeto que foi criado é a menina dos olhos da presidente Dilma Rousseff, e também vai beneficiar, num segundo momento, claro, a agricultura familiar. É importante esse projeto e os governadores estiveram reunidos. Só para você ter uma ideia, envolvendo os 4 estados, o Mato Piba ele compreende 31 micro-regiões, totalizando 73 milhões de hectares, com uma população de 5,9 milhões de pessoas, das quais 94% da população vive em estado de pobreza extrema. Então, nesse primeiro momento, ou seja, são os grandes agropecuaristas que vão sair beneficiados. Se a gente for observar, inclusive baseado no Plano Safra, que foi lançado essa semana também, o Plano Safra está destinando aí para investimentos mais de 160 bilhões de reais. É brincadeira? É muito dinheiro, muito dinheiro. E quem vai atrás desse dinheiro aí? Os grandes que estão produzindo, que faz o Brasil competir lá fora, com os outros países, né? E aí a agricultura familiar nessa hora, no momento de crise, também tem que ser fortalecida. A gente precisa... Eu acho interessante essa mobilização, inclusive lá, o Ceará está querendo entrar nessa do Mato Piba, está querendo se transformar também, quer contribuir com essa grande região. A gente espera que dê tudo certo, porque os investimentos e o povo merecem, né? As pessoas que estão tentando empreender de alguma maneira. Nós temos também aqui algumas notícias nacionais. E só para você ter uma ideia, né? Eu fico observando um detalhe. A Casa Branca pressiona os senadores lá dos Estados Unidos para construir novas leis contra a espionagem. Não era os Estados Unidos que estavam espionando todo mundo um dia desse? Não é isso? Não é estranho um negócio desse? Aí agora eles estão alegando, nem provaram ainda, mas estão indo para a imprensa dizer que a culpa é dos chineses. Os chineses, inclusive o ministro chinês ontem deu uma declaração dizendo, em vez de ficarem divagando aí, falando, acusando sem provas, porque não tem provas, segundo... a única coisa que sabem é que muitos dados de americanos do norte ficaram descobertos. Os hackers conseguiram adentrar, mas ninguém sabe de onde são esses hackers. Essa é a questão. Porque você pode de casa não saber, mas a internet tem uma coisa chamada Deep Web. Deep Web é o submundo da internet. Isso que a gente acessa aqui, isso que eu estou acessando agora, por exemplo, o Google, o Yahoo, os portais de notícias, o R7, o G1, o Imirante, o portal Debate Democrático. Gente, isso aí não é nada se comparado ao que a internet oferece. Tem um lado da internet, que inclusive eu tenho até medo de trazer aqui, porque pode despertar alguma coisa nas pessoas. É melhor não trazer. Mas tem um mundo aí da internet em que as pessoas entram sem serem identificadas. É nesse mundo que está
as grandes documentações de governos, as movimentações financeiras, não é qualquer um que entra. Existem muitas barreiras de proteção. Só quem entende muito de internet consegue entrar lá. E lá estão os documentos oficiais, lá estão as grandes movimentações financeiras. Tem gente que desvia trilhões de uma hora para outra na internet. Agora vá tentar fazer isso, você quer desse tamanho, no mundo que está, muita gente sabendo muito mais do que qualquer um outro aqui, porque muitas pessoas são mortas. É um mundo desconhecido, perigoso, e dá medo entrar. Se você pensar um dia em acessar a Deep Web, você pode ficar tranquilo, que você será perseguido, e se você violar dados, você pode acessar alguns dados, você pode até ser morto no dia seguinte que você acessou, né? Então não faça nada, não vá para esse lado não, que você corre um grande risco. Então existem coisas aí muito... E olha só, a expectativa do governo federal, nós estamos vivendo um período de crise, né? E o ministro do Planejamento e Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, ele acredita que os investimentos, por enquanto o Estado está só se preparando. Melhor, está preparando para cortar mais, né? Para tentar economizar. O governo brasileiro está economizando, né? Mas o ministro garantiu que há uma possibilidade já de investimento no próximo ano. E lá por volta de maio do próximo ano, o governo deve investir mais. Porque, não sei se você está sabendo também, foram cortados muitos recursos do PAC, recursos da educação e da saúde, enfim, para tentar, da Previdência Social, para tentar aí equilibrar as contas do governo. Meteram a mão lá no passado e nós estamos pagando o pato agora, né? É complicado, é complicado. Vamos ver aqui mais notícias. Agora vamos aqui para as notícias do estado do Maranhão. E olha só, gente, a operação, nós estamos vivendo aí a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal. E a lei seca já pegou no estado inteiro, já abordou aí 4.000 abordagens, mais de 4.115 abordagens no estado. Em 21 municípios, incluindo Caxias, Codó, Santa Luzia, essa região mais próxima nossa aqui, são pessoas que infringiram a lei e que estão sendo pegas aí pela lei seca. Tem gente que quer passar o final de semana num determinado lugar, quer aproveitar as praias lá de São Luís, e outros aqui vai visitar um parente e esquece. Enche a cara antes de sair, não faz a revisão do carro. Tem gente que quer viajar e não faz a revisão do carro. Pneu tudo careca, quando o policial rodoviário para, todo errado. A pessoa está toda errada, quer argumentar, eu esqueci de fazer a revisão. Ou então esquece até a carteira de habilitação. Tem gente que esquece a carteira de habilitação. A carta de habilitação em casa. Meu Deus. Vamos ver aqui. Temos aqui mais notícias. Mas antes de dar mais notícias aqui, Marivaldo, quero que você posicione aí uma estatística importante. Inclusive, no dia em que o Flávio Dino assumiu, que eu achei de uma forma muito corajosa, o governador trazer para si a responsabilidade da segurança pública do Estado. Foi algo, para mim, muito corajoso. Nenhum governador fez isso no Brasil, só para você ter uma ideia. E ele se comprometeu em fazer uma redução gradual. A gente sabe que ele se está lutando contra o crime organizado que está aí. E você reduzir índice de violência no Estado não é fácil. Os dados foram divulgados agora, essa semana. Veja os dados aí, você vai poder ver ilustrado aí na reportagem, os dados da redução no número de crimes violentos no estado do Maranhão, perdão, roda aí.
Os indicadores de violência do estado do Maranhão diminuíram. Números de homicídios dolosos reduziram em 8% comparados com o ano passado. Foram registrados entre janeiro e maio de 2014 373 homicídios. No mesmo período agora de 2015, foram 343 ocorrências. Diminuição também em crimes violentos letais intencionais, de 401 nos 5 primeiros meses do ano passado para 387 entre janeiro e maio deste ano, uma redução de 3,5%. Também foram divulgados os números de apreensões. Foram apreendidas 554 armas, entre elas armas de grosso calibre, o que acaba evitando ações de bandidos no Maranhão. Um tipo de crime que incomoda, que é o roubo e o furto, que altera a percepção da sensação ou insensação de segurança. Isso nós temos que trabalhar muito forte para evitar assalto a ônibus, roubo de celular, que isso incomoda demais a população, nós sabemos. E, portanto, além da ação contra as quadrilhas organizadas, nós vamos focar também a nossa ação contra esses marginais que não fazem parte de grupos, mas que atuam de duplas ou em trio, que incomoda muito a população e gera essa sensação ruim. E, portanto, agora, além do combate ao crime articulado, nós vamos partir para esses autores dessas condutas individuais ou em pequenos grupos. Números que traduzem um enfrentamento à criminalidade que tem incentivado ações para que sejam dadas respostas rápidas e eficientes à sociedade. Uma série de investimentos tem sido providenciada pelo governo do estado a fim de estruturar e atender às demandas do sistema de segurança. O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, destaca que todas as medidas visam contribuir com a redução da criminalidade. A linha, portanto, que foi apresentada aqui, extremamente importante, ela mostra o cenário histórico da violência e da criminalidade em declínio. Declínio dos crimes violentos letais intencionais, que é o delito contra a vida, principalmente o homicídio, onde tínhamos uma incidência grande no ano passado e a partir de janeiro deste ano nós temos, portanto, um retrato diferente. Os homicídios dolosos, propriamente dito, uma redução de 12%, o que demonstra que as ações elas estão sendo bem pontuadas, estão, portanto, catalisando aquilo que nós entendemos necessário e redirecionando o policiamento dentro daquilo que a sociedade tem apresentado, dentro da dinâmica do crime e da violência. Isso está sendo favorável, porque os indicadores mostram que estamos no caminho certo. Com relação a algo que ainda incomoda muito, que é o latrocínio, nós temos, de fato, 7 latrocínios este mês, de forma muito clara, aquele delito na praia de Panacoatira, na Ponta Verde, faz muita diferença porque foi um caso raro, uma exceção, um caso individualizado, que somente ali nós tivemos 4 pessoas envolvidas diretamente no latrocínio, no delito. E isso fez diferença agora na estatística. Mas com relação às ações, estão sendo muito bem pautadas e o objetivo é dar proteção, garantir a segurança e manter a ordem. Muito bem, um grande desafio da atual gestão é combater os roubos a bancos. Ontem, inclusive, a cidade de Parnarama foi mais uma vez aterrorizada. Um bando armado com armas de grosso calibre aí, invadiram lá, levaram muito terror. Foi o Banco do Brasil de Parnarama, a agência do banco foi invadida lá. E só para você ter uma ideia, esses crimes aí, em cidades do interior que tem pouco policiamento, os bandidos chegam, eles levam inclusive explosivos, explodem as agências. Os assaltantes levaram tudo que estava no cofre lá da agência lá do Banco do Brasil. Ainda bem, nem explodiram a agência, né? Mas aqui no estado do Piauí, na semana passada, os bandidos, olha o que fizeram. Instalaram, não sei, eu acho que tinha mais de 1 tonelada de explosivo ali, não é possível. Porque quando explodiu tudo, a agência veio abaixo, derrubou tudo. Tem que reconstruir a agência bancária. Inclusive, as residências ao lado da agência bancária, todas ficaram rachadas, as paredes, as que ficam bem próximas à agência bancária. Inclusive, no de Parnarama, não foi divulgada a quantia elevada,
Isso foi ontem, gente, foi ontem. Roubo a banco, esses arrombamentos a caixas eletrônicos, a agências bancárias, roubo de cargas, que ainda acontece bastante aqui no Maranhão. Os Correios, olha, se você observar, tem lugares aí que funciona uma salinha, o correio é uma salinha. Não dá nem, você tem que entrar aqui, você não pode nem virar aqui, desse jeito aqui, porque é pequeno. Então, os Correios, inclusive os bancos, gente, faturam demais no Brasil. Mas não investem em segurança. Inclusive, na minha percepção, tudo bem, tem recurso, o dinheiro que está lá, está sendo administrado, é dinheiro do povo. Tá certo, tem que ter o policiamento ostensivo lá, tá certo. Mas os bancos faturam milhões todo ano, mas não investem em segurança. É só ir aqui nessa agência. Você vê 2 ou 3 ali no centro da cidade. Ano passado explodiram a agência. Não foi ano passado? Foi esse ano já? Aqui que explodiram aqui a agência bancária aqui. Foi esse ano já, né? Não, foi ano passado. Ano passado. Foi só um caixa, né? Só um caixa, né? Não, mas ali não. Houve um tiroteio, né? Teve também lá no centro. Eu lembro que teve lá no centro. Eu lembro. Fizeram uma arruaça. Ali no terminal rodoviário eu lembro também. E os caras, quando saíram, colocaram aqueles prédios, inclusive, para furar os pneus aí das viaturas da polícia. Então, tem toda essa preocupação aí que é muito sério o problema. Não é fácil de resolver. Não é da noite para o dia, mas a gente fica, pelo menos, com aquela sensação de segurança quando a gente percebe que as autoridades estão envolvidas nisso. Inclusive, o governador Flávio Dino teve uma perda, né, pessoal, assim, que acabou trazendo ele, assim, ele está muito comprometido com esse mandato. Eu fico impressionado quando ele sai pelo Brasil afora. Eu vou chutar um negócio aqui. Flávio Dino, ele tem pretensões de ser presidente da República. Sabia disso? Sabe como foi que eu percebi isso? Ele não falou nada disso ainda. Só se foram questionar a partir de agora, eu não vi nada falando. Mas no dia que ele deu o primeiro discurso dele, lá no Palácio dos Leões, ele demonstrou isso. Eu pude observar. Ele disse o seguinte: vamos aqui mandar um recado para o Brasil. Ele disse desse jeito. Ou seja, em 4 anos, no final dos 4 anos de governo, o Brasil terá uma imagem diferente do estado do Maranhão. Foi isso que ele falou. Você pode encarar esse discurso de várias maneiras. Ele pode dizer que está transformando o estado em algo que não era produtivo, em algo produtivo. Ele vai desenvolver as regiões, inclusive os programas que foram criados no dia inclusive do primeiro discurso, demonstram isso. Mas você também pode observar do ponto de vista político, as pretensões políticas. Flávio Dino, ele era um juiz. Ele podia muito bem estar aposentado, ou se aposentar em breve. Ele resolveu entrar na política. Ele foi deputado, bem avaliado. Ou seja, às vezes que foi avaliado, as 4 vezes, ele ficou entre os 4 deputados mais bem avaliados do Brasil. E aí ele vem para uma situação, concorre à prefeitura de São Luís, concorre ao governo, perde, concorre de novo e ganha. Você acha que uma pessoa dessa, com o know-how e capital político que tem, ele não tem pretensões de governar o país? E eu lhe digo o seguinte: a população, quando vota num governante e percebe que ele quer trabalhar e fazer as coisas direitinho, a gente tem que estar do lado. Agora ele não pode pisar na bola, porque também a gente precisa cobrar. A população tem que estar do lado, mas também tem que estar cobrando e vigilante. Eu defendo isso, né? Então, eu acredito muito nesse mandato do Flávio Dino. Ele quebra com um desmando de uma oligarquia para tentar fazer diferente. E eu espero que ele continue fazendo, né? Porque nós queremos transformações para esse Maranhão, né? Muito bem, gente. Ó, eu vou para um rápido intervalo. Eu tenho aqui rapidamente aqui, só o Eduardo Cunha, inclusive o Renan Calheiro e o Eduardo Cunha, só dando essa informação mais do ponto de vista político, eles estão querendo que as indicações políticas
para as estatais, olha só, o legislativo está muito independente nessa legislatura, né? O Senado e a Câmara estão tocando o terror para o lado do governo. E estão querendo agora controlar as indicações para as estatais. Querem indicações técnicas, menos política, mais indicações técnicas, para tentar evitar a corrupção. É o discurso que vem de lá, do Senado e da Câmara. Mas aí, muita água vai passar por debaixo dessa ponte, cada um vai dizer que tem as suas autonomias para agir, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o quadro Direito Cotidiano com Emerson Farias e a gente vai discutir redução da maioridade penal. Você é a favor ou é contra? Põe o número na tela, se alguém quiser participar, já enviar a sua mensagem ou enviar durante a nossa entrevista, o número é esse aí. Põe o 86 antes, que meu número ainda é esse aí. Eu tenho que... Inclusive eu quero trocar só quando a gente mudar de estúdio, né? Quando a gente mudar, eu vou trocar esse número aí para ser o número daqui mesmo. Na hora que houver aqui a inauguração dos estúdios, a gente vai estrear o número daqui e tal, tá? Mas esse aí é o meu número, você pode ligar para esse número aí, tá? Ou ligar, ou então mandar, é melhor mandar mensagem, tá? Manda mensagem, minha opinião é essa, eu acho que vai ser isso e isso. Então, eu sou a favor, sou contra, e por isso e por isso. Diga por quê, não é só dizer que é contra ou a favor, você tem que dizer o que você pensa sobre o assunto. Redução da maioridade penal. Próximo bloco. É 1 minuto só. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema. A faculdade dos seus sonhos. A Casa de Saúde e Maternidade de Caxias se preocupa com sua saúde. Para cuidar de problemas no ouvido, nariz ou garganta, a Casa de Saúde oferece atendimento com médico otorrino Dr. Vitor Campelo. Temos modernos equipamentos e instalações para cuidar da sua saúde.